nome de Jesus, serei bem rapidinho, até porque não se espera o relógio, né? Livro de João, o Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo 12 em diante. Louvado seja Deus, glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja Deus. Aleluia, que alegria estamos nesta manhã. Depois de ele ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviou, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É um texto muito conhecido de todos nós, né? Naquela noite da Santa Ceia, ou da ceia, noite de Páscoa, quando Jesus termina de celebrar a Páscoa, logo em seguida, ele toma, ali o pão da graça e parte e disse que este é o corpo dele, E semelhantemente ele toma também o cálice, dizendo: agora este é o cálice da nova e eterna aliança. E então ele se muda, ali de Páscoa para a ceia do Senhor, aquilo que representaria agora o que era apenas figura lá no Velho Testamento, mas que agora era uma realidade. E este símbolo do pão era o seu corpo, e este símbolo do suco ou do vinho era o seu sangue. Naquela noite que ele se está reunido, Jesus então faz uma coisa que os discípulos não tinham visto. Jesus, após ele levantar-se da mesa, de ter participado, celebrado aquele momento maravilhoso, e como imagino que deve ter sido maravilhoso e também tenso aquela noite, Aquela noite foi tenso para todos os discípulos, porque na verdade sempre os discípulos não sabiam o passo seguinte, o que ia acontecer, apenas o Senhor Jesus. E assim também é hoje, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus planejou, é aquilo que se estabelece, mas obviamente que devemos estar buscando a direção e alinhando-se à presença do Senhor. Embora naqueles dias não tivesse o Espírito Santo ainda eterno, mas hoje todos nós temos, e a unção deve nos guiar. Glória a Deus. Até porque a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas, aos seus servos profetas. Glória a Deus. Mas nesta noite Jesus faz uma coisa diferente. A Bíblia diz que Jesus tira a sua veste e cinge de uma toalha o envolto da sua cintura e vai para lavar os pés do discípulo, e começa a lavar os pés dos discípulos.
Alguns talvez tinham intenção de falar alguma coisa, mas não falou. Mas quando ele chega, a Pedro, Pedro diz: de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. O Senhor não vai lavar os meus pés de maneira nenhuma. E Jesus fala para ele, a palavra que todos nós sabemos, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Glória a Deus. A expressão não é só que ele nega que Jesus lavasse os seus pés, mas é um escândalo para ele. Por quê? Porque quem lava os pés é os servos, somente os servos. Havia as casas dos seus senhores, então ali tinha pessoas, servos ali, que lavavam o pé de cada pessoa que entrava. Todas as pessoas que chegavam numa casa naquele período, talvez até hoje, não sei exatamente se ainda é, mas naquele período, quando ele chegava, eles lavavam o pé. Havia um servo ali, aquela bacia de água, o viajante ou aquela pessoa que ia, o hóspede ou o visitante que ia naquela casa e lavava os pés, o servo ajoelhava ali e enxugava os pés daquela pessoa com a toalha. E quando Jesus está fazendo isso, Pedro tem essa visão. Esse é um serviço de servo. Esse aparentemente é um dos piores serviços que possa ter. Amém? Mas Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Agora, Jesus faz isso, e aonde nós lemos aqui, ele diz: vocês compreendem o que eu fiz hoje com vocês? Vocês compreendem o que eu fiz hoje com vocês? Pois vocês me chamam de o mestre. Não é mas é o mestre e o Senhor. E de fato, dizer bem, eu sou mesmo. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Amém? Amém. Essa passagem não está diretamente falando para nós lavar os pés das pessoas, ainda que possamos fazer com água, ou fazer aqui, talvez pudéssemos fazer, um movimento de lavar os pés, até que sim, mas não é exatamente isso. O que Jesus está falando aqui, mostrando para os discípulos, é que o Mestre, o Senhor, lavou os pés daquelas pessoas e eles deveriam também lavar os pés uns dos outros. O que é lavar? Jesus já falou que alguns estão sujos. Então, um servo, para ele fazer isso, uma pessoa para fazer isso, ele tem que saber que ele é um servo, ele tem que ter uma identidade. Amém? E é isso que Jesus estava fazendo. Se você acompanhar comigo, o versículo de número 3 diz assim: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha e cingiu com ela. Amém? O que ele está fazendo? Ele sabe de onde ele veio, ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele vai. E ele é esse filho amado, ele sabe que ele foi enviado para isso. Ele sabe quem ele é, e a partir do momento que ele sabe quem ele é, que é como a Escritura diz também, ele é um servo, e é um servo sofredor. Ele como servo, como o Senhor, como o mestre, ele sabe quem ele é, e ele vai lavar os pés dos discípulos. Amém? Amém. Só pode servir dessa qualidade aqueles que sabem a sua identidade, de onde vem, quem são, para onde vai, e sabe que ele tem uma missão a fazer, ele veio para um propósito, e ele vai fazer isso, e ele sabe que esse serviço que ele está fazendo não vai desmerecer, ele não vai tirar absolutamente nada dele. Amém? Amém. E é isso que Jesus estava dizendo: vocês compreendem, vocês devem fazer isso. Você e eu devemos estar dispostos a lavar os pés uns dos outros. Glória a Deus. E quando eu vou lavar, como Jesus disse, os pés estão sujos, precisa de lavar,
precisa que alguém lave. Glória a Deus. Sabe quando você vê aquele seu irmão que está cambaleando, aquele seu irmão que tem algum problema? Você deve se descer ali, tirar a sua veste, essa capa, e colocar a toalha, pegar uma bacia e lavar os pés dele. Glória a Deus. Lavar os pés dele e depois enxugá-lo. Restaurá-lo, trazer ele de volta à comunhão. Servir para que aquele que você está lavando os pés, ele também tenha acesso aonde você está, na presença do Pai. Glória a Deus. Vocês observam que Caim e Abel levam uma oferta, né? Estamos saindo aqui. Caim e Abel levam uma oferta a Deus. Se Deus não aceita a oferta de Caim, e não aceita Caim nem a sua oferta, mas aceita a Abel e a sua oferta, por quê? Por que Deus aceita? E aí fica isso, por que Deus aceitou um do outro? Era alimento, o que era? Era porque no princípio, quando Deus veio e viu que Adão e Eva estavam nus, o que ele fez? Matou um cordeiro, tirou a pele e fez veste. Então, quando Abel e Caim nascem, Abel vai ser pastor de ovelhas. Mas para quê? Ninguém comprava, ninguém comia, não tinha sentido ser pastor de ovelha, tinha sentido plantar coisa para comer, porque essa era a ordenança, lavrai a terra, agora vocês vão trabalhar do suor dela, mas a carne ninguém comia. E por quê? Porque essa pele desse animal servia para cobrir a nudez. Amém? Servia para cobrir a nudez. E aqui Jesus está fazendo aqui, lavando os pés, tirando o pó, tirando a sujeira dos pés de cada um daqueles que ele havia recebido do mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus aqui sabe quem ele é, de onde ele veio, quem é, de onde ele veio, para onde ele vai, e por isso ele serve. Amém? Amém. E essa é uma questão muito maravilhosa. Quando nós não sabemos quem somos, de onde viemos ou para onde vamos, e principalmente quem somos, nós não temos a capacidade de servir. Amém? E não estou falando servir instituição, eu estou falando de servir o reino de Deus. Servir como uma ponte que liga uma alma a Deus. Servir como uma ponte que limpa os pés, em vez de o condenar, em vez de o crucificar, em vez de o apunhalar, ferir. Ele lava os pés, ele enxuga, para que essa pessoa se sinta melhor neste ambiente onde ele possa buscar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando ele termina de lavar os pés, ele fala: vocês compreendeis o que eu fiz aqui? Vocês estavam escandalizados que o mestre, o Senhor, está fazendo um serviço aqui de servo. E de fato é servo. De fato sou servo. De fato sou também o que vocês falam, o mestre. E de fato sou o Senhor. Mas também como? Para servir, ele é 100% servo. Assim como eu e você. Nós, na qualidade de filho, de ter aceitado o Senhor Jesus, somos filhos de Deus, tanto quanto Jesus é. Mas na qualidade de servir, somos servos, tanto quanto Jesus é servo. Ele disse: eu não vim para servir. Eu vim para... Aliás, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele está servindo até hoje. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus, com as suas mãos estendidas, intercedendo por mim e por você. Ele continua. Ele disse: eu fiz isso. Se vocês fazerem isso, bem-aventurados serão. Bem-aventurados serão. Ele diz: não é fazer uma coisa mecanicamente, não é fazer uma coisa hipocritamente. Como eu disse, até mesmo hoje que se faz a lavagem dos pés, né, no sentido literal, de fato, acontecendo, a bacia de água ali, o banho e enxugar
julgando, muitas vezes é hipócrita demais. Lava uma coisa, mas está ali, de fato, não está entregue aquele serviço, não está entregue aquela expressão que aquilo está conduzindo. Diz: eu estou lavando seus pés porque eu vou te servir a hora que você precisar. Eu estou aqui, eu estou disponível a desgastar um pouco por você. Eu estou disponível a andar mais uma milha com você. Eu estou disponível. Amém? Amém. E muitas vezes esse símbolo, não representa de fato isso. Mas Jesus disse: vocês viram o que eu fiz, compreendei, fazei o mesmo. Aleluia. Aleluia. Desprendemos de nós mesmos e de qualquer que seja o sentimento de superioridade, mas sermos humildes uns para com os outros. Sermos humildes uns para com os outros. Lembrei que o texto diz, não aqui, em outro lugar diz: aquele que quiser ser grande, seja o que? Serve. O maior vai servir. Amém? Amém? E se todos nós servimos, todos nós somos o que a palavra diz, nós somos grandes vencedores, filhos de Deus, sentados à altura com Cristo Jesus. Aleluia. Então devemos servir. Mas quem está disposto a lavar os pés? Quem está disposto? Como o diácono João estava falando sobre amar aquele que lá na frente pode ser ruim para você. Quem está disposto a isso? Quem pode estar disposto a isso? Aquele que entendeu quem é. Amém? Aquele que entendeu quem é. Aquele que Jesus disse, vocês vão amar assim como eu amei. Vocês é meu. Vocês é meu. E tudo que está em mim eu compartilho com vocês. Porque essa é a minha oração ao Pai, a Deus, no próprio Evangelho, aqui no capítulo 17. Para que onde eu esteja, sejais vós também. E que vocês recebam do que é meu. E que nós compartilhamos algo. E que nós todos, tanto vocês, eu e o Pai, sejamos um, compartilhando a mesma unidade. Glória a Deus. Então Jesus fala isso. E Jesus fala no versículo 16: em verdade vos digo que o servo aqui é doulos, no grego, que quer dizer escravo, literalmente escravo. E aí você vai ver que o apóstolo Paulo, que diz que ele é o imitador de Jesus, ele diz também que ele é um escravo, um servo, doulos, escravo. Glória a Deus. Não escravo, irmão, no sentido de viver humilhado por pessoas. Não é isso. Escravo no sentido de servir. Eu estou para servir ao meu Senhor. Glória a Deus. É como vocês sabem do escravo que ele vivia uma determinada quantidade de tempo na casa do seu senhor. E chegava aparentemente parece que 7 anos. E aquele seu senhor tinha que liberar aquele escravo. Mas existia escravo que ele se deu tão bem com aquela família era tão amável, talvez, com ele, que ele dizia para aquele senhor: eu não quero receber essa carga de euforia. Então esse senhor tinha que fazer algo que era naquela época, levar adiante das pessoas, das autoridades. Vamos pensar se fosse cartório hoje, alguma coisa assim, juízes, alguma coisa assim, e levar e dizer: esse não quer ir, agora eu vou ter que furar a orelha dele, a orelha direita, vou furar a orelha dele. E aí então esse homem, esse escravo, ele era furado a orelha dele. Então ele nunca mais poderia sair ali da casa daquele seu senhor. Ele ficava ali para sempre. E todos sabiam que ele não era exatamente um escravo, mas ele era tratado como um membro daquela família, porque ele decidiu dizer: eu não vou embora, eu não quero euforia, eu quero servir aqui o restante da minha vida, eu quero servir nesta casa. Amém? E nós somos também assim, dessa forma, no trato de servir. Mas quanto indivíduo, nós somos filhos de Deus, tanto quanto Jesus é, mas somos também servo, tanto quanto Jesus foi e ainda é. A Bíblia diz que, falando sobre Jesus fazendo a obra, em Atos diz o seu santo servo, referido ao Senhor Jesus. Glória a Deus.
Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui, irmãos, o versículo 16, Jesus agora, ele se identifica com os discípulos. Ele diz, em verdade eu digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Aqui ele se identifica, aqui ele quer também que os discípulos se identifiquem com ele, dizendo que vocês que ouviu e viu isso que vai fazer, vocês agora também serão enviados. Vocês serão enviados quando vocês absorverem tudo que vocês aprenderam de mim aqui. Como eu disse, não é uma questão de lavar com água apenas, literalmente, mas é o que aquilo representava ali naquele momento que Jesus estava passando. Então Jesus disse, vocês agora serão enviados por mim, porque eu estou reconhecendo agora. Aliás, Jesus sempre reconheceu, porque foi Ele que escolheu, que vocês estão comigo, que vocês é por mim, que vocês estão agora comigo, que vocês também é como o servo, e eu vou enviar. E saiba que o servo não é maior do que o seu Senhor. Ou seja, da forma que eu procedi, proceda vocês também. Vocês não é maior do que eu. Eu sendo o mestre, o Senhor, eu fiz isso e vocês também vão fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz, se vocês fazem isso, bem-aventurado vocês serão. Aleluia. Bem-aventurado. Se a gente sempre, desde um tempo muito antigo, a gente entendeu que a palavra bem-aventurado é mais do que feliz, é pleno. É isso. Quer ser pleno. Nós queremos ser pleno naquilo que servimos, naquilo que fazemos, não cansativo, não exaustivo. Então nós deveríamos entender e compreender esse mesmo sentimento que está em Cristo Jesus, porque quando fazemos isso nós vamos ter prazer, alegria. Algumas pessoas na Bíblia mesmo, eles tiveram por alegria, por honra de poder servir ao Senhor. Mais do que isso, algumas pessoas apanharam, e após eles apanharem, eles saíram regozijando e dizer, como é digno apanhar ou sofrer por causa de ti, como é digno isso. Amém? Quando esse sentimento tomar conta do nosso coração, até mesmo aquelas dificuldades que nós passamos, nós vamos dizer, tudo isso coopera para o bem que o Senhor vai fazer na minha vida. Aleluia. Tudo isso coopera para o propósito do Senhor, tudo isso coopera para aquilo que o Senhor quer revelar, manifestar na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. No versículo 19 já e o 20 para a gente terminar. Ele já foi dito antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. E aí você vê na sua Bíblia, possivelmente, não sei se está em todas, mas nessa aqui a palavra eu sou está em letra maiúscula. Isso quer dizer que Jesus está dizendo, eu falei para você, desde já vos digo, falando ali sobre aquele que não era dele, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. Ele sabe aqui quem ele é. Ele é o Senhor. Ele é como Deus aqui. Ele é o Deus encarnado aqui. Glória a Deus. Porque é isso que define e separa Deus. O que separa Deus de outros deuses? O que separa Deus? Muitas coisas, mas o que ele quis dizer que separa ele, é o que Jesus também está dizendo, é que ele diz que eu sou Deus, não há Deus como eu, que anuncio o fim antes do começo. Aleluia! Todos os deuses sabem do presente e sabem do passado, mas não sabem do futuro. Deus é diferente porque ele é um Deus que anuncia o fim antes do começo. E Jesus está dizendo, para que vocês saibam, eu também estou dizendo para vocês, antes que aconteça, para que vocês creiam que eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Não fique com dúvida o que vai acontecer de agora em diante. Se o teu mestre vai ser da cruz do Calvário, se ele vai passar com vexame, e vocês vão pensar, será que ele não é? Não tenha dúvida, eu o sou. Aleluia. Glória a Deus. E isso serve para nós também. Muitas vezes você passa por luta, um momento difícil, você pensa que Deus não está com você, mas o eu sou está com você sim. Glória a Deus. Aleluia.
recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus. Mais uma vez, Jesus se identifica com os apóstolos, discípulos, que aqui ele fala envio, enviado, apóstolo. Ele diz que quem recebe essas pessoas está recebendo ele, porque ele sabe aqui que o servo que ele está enviando tem as características dele, tem dentro dele o DNA dele, do próprio Cristo. Então quando essa pessoa chegou ali, essa pessoa é como se o próprio Jesus estivesse ali. Aleluia! E se recebeu essa pessoa, recebeu a Jesus. E se recebeu a Jesus, recebeu o Pai. Aleluia! Aleluia! Como ficar mais pleno do que isso? Não tem. A comunhão do irmão, da irmã, a comunhão do Senhor Jesus, a comunhão do Pai, a comunhão do Espírito e ainda o consolo das Escrituras. Não tem como ser mais feliz do que isso. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Quem recebe aquele que eu envio, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aleluia. E é isso que ele diz. É isso que ele estava falando dele também, sabe? Eu fui enviado. Eu vim como servo. Eu vim como servo. Eu vim como enviado. Eu vim com a missão. E todos que recebeu a mim, recebeu o Pai. Dizendo a eles também, vocês receberam o Pai. O Pai está com vocês. O Pai está com vocês, assim como eu estou com você. E afinal, ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Há uma outra expressão, mas eu paro só vou dar essa informação, sobre esse lavar os pés, ou sobre purificar essa pessoa que está com os pés sujos, essa pessoa que o corpo está limpo porque já tomou banho. Quando Pedro falou, lava não só então a mão, o pé, mas lava a minha mão, lava a minha cabeça. Ele diz, não, o corpo já está limpo. Depois que uma pessoa toma banho, e ele sai andando um pouquinho, a única coisa que pode sujar é os pés. Mas o corpo está limpo, você acabou de tomar banho. Você acabou de tomar banho, só os seus pés que estão sujos. E que ele diz, você está limpo pela palavra que eu gostei de falar para vocês. Eu já lavei vocês pela palavra que eu tenho falado. Quando vocês verem o livro de Números, capítulo de número 19, só você anota lá para você ver. E está falando também de uma oferta, de uma novilha vermelha que era queimada fora do arraial, e a cinza dela era juntada e colocada sobre um recipiente, um vaso, e logo em seguida era trazido também água corrente, né? E pegaram aquela água e aquela cinza daquela novilha que foi queimada em favor do pecado. Quando uma pessoa era contaminada, pegava então o esôfago e molhava naquela água, aquela cinza, e jogava naquela pessoa e purificava aquela pessoa. Amém? Amém. E é isso que é Hebreus capítulo 9, versículo 14 que diz, muito mais, se o sangue de uma novilha queimada purificava aqueles que estavam cerimonialmente impuros, muito mais o sangue de Cristo que ofertou pelo Espírito Eterno nos purificará a nossa mente de consciências mortas. Amém? Ou de obras mortas. E é isso que nós, nesta manhã, não uma consciência de obras mortas, mas uma consciência viva e eficaz que nós vamos, nesta manhã, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos se colocar.